indo metendo aos poucos, e seguramente vai ter mais oportunidades, porque na realidade ele é tudo isto que vocês viram. Ainda não conseguiu meter tudo cá para fora, porque eu acho que ele tem ainda mais, mas é tudo isto que vocês viram. É um jogador muito virtuoso, atrevido, tem golo. Agora ainda tem que crescer e tem que ganhar outras coisas, mas seguramente que será um jogador a ter em conta. Eu acho até que no panorama do futebol mundial. E pronto, e o jogo também foi isso. A segunda parte, como eu disse, a frescura física já não era a mesma. Apanhamos a ganhar 2-0 e tentamos também aqui controlar um pouco o cansaço, até porque inevitavelmente os jogadores depois começam a pensar que vamos ter um jogo muito importante para nós na quinta-feira, e começam também a tirar o pé do acelerador. Boa Vista na primeira parte, eu acho que não foi tão forte como na segunda. Na segunda parte, Boa Vista também teve o seu mérito e foi um bocado mais atrevido, mas o jogo eu acho que esteve sempre controlado por nós. Sim, também, até porque, repara, hoje mesmo com todas as ausências que tivemos, ausências, nós jogámos com 11, não são ausências no sentido, são ausências no sentido de que aqueles que têm vindo a jogar não jogaram, alguns deles, ou muitos deles, e a equipa conseguiu se apresentar a um bom nível lá mesmo e ganhar. Eu acho que tranquilamente, de certa forma tranquila. Portanto, eu penso que sim. Agora, ainda temos que crescer mais. Há ali aspectos que são aspectos pequenos, mas que fazem muita diferença, que nós temos que melhorar, e aos poucos vamos melhorando. Boa noite, RTP. Boa noite, Silas. António Pedro Carvalho, em direto para a RTP3. Foi a jogada perfeita para si este jogo, porque conseguiu poupar alguns jogadores importantes, como já disse, e conseguiu resolver este encontro quase na primeira parte. Foi perfeito no que toca a essa estratégia para a equipa agora apresentar-se fresca para esse jogo que já disse que é importante na próxima quinta-feira. Sim, eu acho que sim. Eu acho que era muito importante marcarmos na primeira parte e marcarmos mais que um, porque 1-0, já sabemos, 1-0 é um resultado que a qualquer altura que pode dar em nulo. Portanto, o 2-0 é sempre mais seguro, e o ideal era mesmo irmos para a primeira parte no mínimo com 2-0. Para o intervalo no mínimo com 2-0, porque realmente nós sabíamos que o Boa Vista depois ia carregar um pouco mais e que nós íamos estar um pouco mais cansados, porque metade da equipa jogou na quinta-feira, um jogo de alta intensidade, e que íamos seguramente sofrer a nível físico. Foi o que aconteceu na segunda parte, mas mesmo assim demos uma boa resposta. Também não jogámos contra uma equipa qualquer, jogámos contra uma boa equipa, que vinha de uma sequência de resultados bons. É verdade que perdeu no último jogo em casa, mas vinha de uma sequência de três vitórias, e 2 delas fora. E nós sabíamos que ia ser difícil, mas foi realmente, eu acho que sim, acho que foi a jogada perfeita. Para nós foi perfeito termos conseguido fazer 2 golos na primeira parte, e depois tentar de alguma forma gerir o jogo na segunda. Boa noite, Silas. Cristiana Carlos, em direto para a SIC Notícias. Depois destas 2 vitórias consecutivas em casa do Sporting, importantes para o Sporting, eu pergunto se já começa a ver os seus ideais de jogo mais presentes na equipa. Se já podemos assumir que há um Sporting à imagem de Silas. Eu, para aquilo que nós gostaríamos de apresentar, ainda nos falta. Eu acho que ainda nos falta algumas coisas, mas temos estado em crescendo, isso sim. Mas eu acho que ainda nos falta algumas coisas, por várias razões, também porque perdemos muitos jogadores e jogadores importantes para nós, e agora temos que começar a reconstruir mais ou menos a equipa. Mas estou contente com aquilo que produzimos na quinta-feira, muito contente. Hoje contente porque realmente tivemos muitas trocas e tivemos muitos jovens dentro de campo e deram uma boa resposta, e são respostas que nós depois, à medida que o tempo passa, vamos sabendo que vamos podendo contando com eles também, o que para nós é muito importante. Nós, na realidade, o que queremos é poder contar com todos. Hoje também já demos alguns minutos ao Geraldes, que vinha há muito tempo sem jogar. Portanto, a nossa ideia é essa, é tentar não afastar ninguém e tentar que todos nos possam ajudar. Sara. Boa noite, Silas. Sara Guterres, CMTV. Disse ainda agora que ainda há pontos a melhorar na equipa do Sporting, mas pergunto-lhe se sente que hoje este Sporting é mais estável a nível tático e também emocional, e aproveito também para lhe perguntar se Plata ganhou hoje aqui o lugar titular para o jogo da Turquia. O jogo da Turquia ainda vamos ver. Amanhã eles jogam, nós vamos analisar o jogo da manhã.
Vamos analisar bem, ainda melhor, o nosso jogo contra eles. Vamos analisar o jogo de hoje, porque há aqui coisas que nós temos que melhorar, mesmo não sendo, se calhar, os mesmos a jogar. Mas nós ainda vamos ter que analisar e depois só aí é que vamos decidir. Se calhar 2 dias antes é que vamos decidir a equipa definitiva para o jogo. Agora, o Plata seguramente que vai estar ou que vai entrar, porque tem estado sempre presente nos últimos jogos. Portanto, não sei se irá jogar a titular, mas é sempre uma possibilidade. Para fazer exibições destas é sempre uma possibilidade ele poder jogar. Agora, desculpa, a primeira pergunta era? Eu acho que ainda podemos melhorar. Podemos melhorar, sobretudo a nível defensivo. Há ali um ou outro aspecto que eu não gostei e que eu acho que a gente pode melhorar, que nos vai dar mais estabilidade. E vamos trabalhar nelas. Nuno. Boa tarde, Nuno Chaves em direto para a TV 24. O Jorge Silas, nos últimos jogos, chegou a apresentar alguns sistemas táticos diferentes. Agora, nestes últimos 2, tem apostado mais neste sistema. Se sente que este é o sistema tático indicado para a equipa do Sporting produzir uma melhor qualidade de jogo e até ganhar essa maior estabilidade que pretende para a equipa? Repare, nós hoje a nível ofensivo atacamos quase sempre com linha 3. Quase sempre com linha 3. Portanto, defendíamos com linha de 4, atacávamos com linha 3. Era mais relativamente aos 3 centrais que... Mas nós atacávamos com linha 3. Hoje era o Rosier a fazer linha 3. Na primeira parte foi o Rosier a fazer linha 3. Na segunda parte foi o Bataglia a fazer muitas vezes linha 3. Portanto, é o que eu lhes digo, o sistema conta muito pouco. O que conta é realmente o jogador que vai fazer a linha 3, saber o que é que tem que fazer. Saber que não precisa dar 5 toques na bola para fazer um passo para o lado. Sabermos que na linha 3, nos passos horizontais, os passos horizontais têm que ser muito rápidos. Temos que ter paciência no passo vertical, mas temos que ser rápidos nos passos horizontais. E isso não importa se é com uma linha 3 ou com uma linha de 4. Agora, por exemplo, as outras vezes que nós fizemos linha 3, na maior parte das vezes foi o Neto que teve como central do meio. E eu acho que ele aí, nesses jogos, não teve tão bem. Hoje já teve melhor. Portanto, e é exatamente o mesmo jogador. É uma questão de nós trabalharmos e de falarmos das coisas, de vermos, de lhes mostrarmos, de eles darem a opinião deles e de nos fazerem chegar aquilo que eles sentem. E depois nós, com aquilo que eles nos dizem, com aquilo que nós vemos em conjunto, encontramos soluções. E as soluções não são encontradas só por mim, são por mim e por eles. Mas eu não acho que seja por isso, por jogar com 3 centrais ou com 2. É o que eu digo. Nós hoje atacamos quase sempre com linha 3 e criámos algumas situações. Na quinta-feira, muitas vezes com linha 3 e criámos imensas situações. Portanto, não tem a ver com jogar com linha 3 ou não jogar com linha 3. Tem a ver com o jogador que jogar nessa posição. Porque na linha 3 há sempre 3 posições que são fundamentais. É o central do meio e os 2 centrais mistos. E os jogadores que jogam nessas posições têm que saber o que fazer. Eu acho que antes não faziam tão bem e agora fazem melhor. Próxima questão lá atrás. Eduardo Pereira da Silva Leonino. Perguntava-lhe, em casa, desde que o Silas é o treinador, o Sporting só não ganhou frente ao Porto e ao Benfica, portanto, rivais diretos. Fora de portas as coisas têm sido um pouco diferentes. O que é que, na sua opinião, muda quando o Sporting joga fora de portas e, por vezes, tem cedido pontos em terrenos menos prováveis em que tal aconteça? Ainda estou para descobrir. Posso lhe dizer, por exemplo, com o Rio Ave, eu acho que nós não tivemos um nível forte a nível tático, mas houve outros jogos que não foi isso. Houve outros jogos que nós estivemos bem e que a nível de eficácia não conseguimos fazer golo. Estou a lembrar, por exemplo, do jogo do Braga, em que nós rematámos 17 vezes à baliza do Braga, contra o Rio Ave não. Portanto, há razões diferentes. A do Braga foi realmente a eficácia e contra o Rio Ave não tivemos bem a nível tático e tivemos um pouco até perdidos dentro de campo e depois melhoramos muito desde lá para cá, porque erramos em algumas coisas. Também é verdade que tínhamos perdido muitos jogadores e que era o primeiro jogo praticamente sem alguns jogadores importantes para nós, e que pouco a pouco os que vão jogando, os que vão substituindo aqueles que não estão na equipa, os que vão jogando vão melhorando. Lá está, vão cometendo erros hoje, erros que nós corrigimos e que depois amanhã são menos e depois da manhã vão ser menos, até que chegam a uma altura que nunca cometem erros. E eu acho que também tem um bocado a ver com isso. Mais alguma questão?
Não? Não, bom, já que vocês não fazem mais nenhuma questão, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Relativamente à capa do Record de hoje, que eu acho que é uma capa desonesta. É uma capa desonesta porque tiram do contexto declarações minhas, como se eu tivesse posto em causa o profissionalismo de um jogador que eu admiro imenso, que eu tenho muita gratidão por ele, por tudo o que ele nos deu, que eu tenho um reconhecimento enorme e que tenho muito respeito. Portanto, eu acho que aquilo que o Record fez hoje é desonesto e que não deve ser feito. Porque eu não matarei ao Bruno. Estou sim aqui a atirar-me ao Record, aí podem escrever como estou a retirar o Record, eu não matarei ao Bruno. Eu falei de uma situação que acontece no futebol, que acontece com o Bruno, com o Silas, com o Jaquim, com o António, acontece com toda a gente, que tem a ver com a instabilidade que nós vivemos no mercado, nos mercados tanto de inverno como no verão, e acontece com todos os jogadores, não acontece com quem não joga, isso não acontece, mas com os jogadores normalmente acontece sempre. E eu referi-me a isso, não me referi a que o Bruno não quisesse, não, nada disso. O Bruno sempre quis, o Bruno connosco foi... aliás, o Bruno para mim é dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei. E eu estou-lhe a dizer aqui, mas já lhe disse a ele também. Portanto, o que eu acho interessante é que às vezes, e em algumas conversas com jornalistas, já me disseram que os clubes deviam ser mais abertos, que devia de haver aqui uma abertura maior, que devia de haver mais comunicação. Mas como? Como se depois de vez em quando aparece um ou dois mal intencionados e pegam em coisas e deturpam tudo o que a gente diz? Assim não é possível haver essa comunicação que eu acho que também devia de haver. Portanto, se querem vender mais jornais, se querem ter melhor programa logo à noite, isso é outra coisa. Agora, não faltem ao respeito nem a mim nem ao Bruno, porque o que eu disse não foi nada daquilo que eles puseram na capa. Portanto, queria fazer esse esclarecimento, porque eu acho que tem que ser feito, porque realmente é uma capa que é, sobretudo para mim, desonesta. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado. Próximo treino amanhã, Academia Sporting, 11 da manhã, à porta fechada. Bom trabalho. Obrigado.